Lição de número 3, o avivamento no Novo Testamento. A paz do Senhor aos queridos irmãos e amigos. Nós estamos aqui em mais um vídeo da série Minuto EBD. E neste vídeo estaremos conversando sobre alguns pontos relevantes desta lição de número 3, o avivamento no Novo Testamento. Vamos à nossa vinheta e após a vinheta eu quero conversar contigo sobre as fases deste avivamento e também sobre o aspecto escriturístico abordado pelo comentarista da nossa lição. Aproveita e já vai deixando o seu like, se inscreva nas nossas mídias sociais, compartilhe este vídeo e ao final deste vídeo faça o seu comentário. Vamos à vinheta. Então nós chegamos na lição de número 3, o avivamento no Novo Testamento. Você aluno, você professor que ao longo da semana estudou a revista, deve ter notado que o comentarista, ele se atém ao aspecto escriturístico, ou seja, como os escritores do Novo Testamento abordaram o assunto do avivamento espiritual. O escritor fala, por exemplo, dos evangelhos, depois ele caminha pelo livro de Atos, depois ele passa pelas epístolas e então chega ao livro do Apocalipse. No livro dos evangelhos, o comentarista cita as características de cada um dos evangelhos e como as características destes escritos incidiram ou influenciaram na aplicação, na promulgação, na implantação do avivamento no Novo Testamento. O comentarista nos fala sobre o Evangelho de Mateus. Na verdade, ele começa com o Evangelho de João, escrito por volta do ano 80, e ele cita que o Evangelho de João é um evangelho diferenciado em relação aos outros, e por esta razão ele não é um evangelho sinótico. Já o Evangelho de João é o evangelho que fala da divindade ou da deidade do Filho de Deus, da deidade de Jesus Cristo. Todos os seus sermões, todos os seus discursos são voltados para a sua natureza divina. Por exemplo, o comentarista fala que Jesus conversou com a mulher samaritana, ele ofereceu a água da vida, conversou com Zaqueu, conversou com Nicodemos e falou sobre o novo nascimento. Tudo isso são obras milagrosas operadas pelo Cristo divino. Já o Evangelho de Mateus fala do Jesus Messias. O Jesus que foi profetizado por todos os profetas da antiga aliança e agora tem o cumprimento cabal das profecias, e o Evangelho de Mateus retrata o cumprimento de todas essas profecias, dizendo que Jesus era o rei prometido, o rei profetizado, vaticinado pelos profetas da antiguidade. O Evangelho de Marcos, o comentarista fala que o Evangelho de Marcos é o Evangelho do Jesus servo. O Evangelho de Marcos, escrito para os romanos, retrata Jesus como servo. O comentarista diz que Jesus era 3 tipos de servo, ou Marcos aborda Jesus sob 3 aspectos. É o servo vencedor, o servo sofredor e o servo triunfante. Jesus veio para servir e não para ser servido. Esses 4 evangelhos, eles se complementam falando acerca de Jesus. Quando o comentarista vai para as epístolas, ele cita as epístolas de Paulo, 13 epístolas, e Paulo, em todas as suas epístolas, abordam alguns assuntos importantes. Dentre eles, o ser cheio do Espírito Santo, os dons espirituais, os dons ministeriais, a conclamação de Paulo é para que a igreja seja cheia do Espírito Santo de Deus. O comentarista termina falando sobre o livro de Apocalipse, que é, na verdade, o livro da revelação de Deus, acerca das coisas que já passaram, acerca do Cristo glorificado e acerca do tempo e da dispensação da igreja até chegar ao estado, ao perfeito estado eterno. Todos esses livros do Novo Testamento, eles retratam o avivamento através de princípios, através de valores que devem ser estabelecidos, observados e vividos para que assim o avivamento se estabeleça em meio à nossa vivência enquanto igreja. Eu quero abordar então o avivamento no Novo Testamento sob outro viés, debaixo de uma outra ótica. Eu quero abordar debaixo de uma ótica histórica. Quando pensamos de uma forma histórica, é importante que o professor entenda e tenha uma visão macro do contexto histórico da época para o estabelecimento do avivamento de Deus na vida do povo de Israel. Por exemplo, como estava a situação cultural,
como estava a situação política e como estava a situação espiritual do povo de Deus à época do Novo Testamento, à época do estabelecimento da dispensação da graça. Afinal de contas, o povo havia estado cerca de 400 anos provando do silêncio profético. Deus não falava mais com o povo. E durante esses 400 anos, o povo ficou sem ouvir a voz de Deus. Durante esse período, ao longo desse período, tudo isso culminou em, chegando-se no Novo Testamento, nós achamos um povo afastado do centro da vontade de Deus. Achamos alguns endemoniados, alguns enfermos, alguns não, muitos endemoniados, muitos enfermos. E nós estamos falando do povo de Deus, estamos falando do povo exclusivo de Deus. De repente, Jesus chega em uma época em que havia uma vasta miscigenação de pessoas. Não eram mais judeus puros, judeus autênticos. Havia sim os judeus autênticos, mas a miscigenação se proliferou de uma forma assustadora. Este era o retrato espiritual do povo de Deus. No aspecto político, a nação de Roma, o Império Romano, era a potência mundial da época. No aspecto cultural, a cultura predominante era greco-romana. Foi neste estado, foi neste contexto que aparece João Batista, pregando no deserto da Judéia. Então, mediante a isto, eu classifiquei o avivamento em 4 fases distintas. O avivamento, no Novo Testamento, pode ser classificado em 4 fases. A fase da preparação, a fase da implantação, a fase da confirmação e a fase da consolidação. A fase da preparação está na pessoa de João Batista. João Batista foi um grande profeta levantado por Deus em um contexto de total apostasia espiritual. João Batista era o profeta da verdade. Era o profeta que falava a verdade, por isso teve a sua cabeça a prêmio. João Batista era o profeta que, acima de tudo, pregava sobre arrependimento. Essa era a mensagem do profeta João Batista. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando estudamos e analisamos a vida, a história, o ministério e a mensagem de João Batista, nós podemos ver que Deus começou a realizar a preparação do avivamento no Novo Testamento de uma forma muito estratégica. Deus preparou todos os elementos políticos, culturais e proféticos, mas Deus também preparou um homem, como diz lá em João capítulo 1. Houve um homem chamado por Deus, escolhido por Deus, preparado por Deus, cujo nome era João. João foi escolhido por Deus para estar na fase da preparação do avivamento. Mas o próprio João disse: olha, eu venho batizando vocês com água, mas antes de mim veio um que está no nosso meio. Ele é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de desatar as alpacas dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então nós vemos na mensagem de João Batista que ela possuía algumas características. E a análise dessas características, a análise das características da mensagem de João Batista nos apontam para o surgimento de um grande avivamento. Quais seriam ou quais são as características da mensagem de João Batista? Primeira característica, era uma mensagem cristocêntrica. Ele falava de Jesus, ele apontava para Jesus. Segunda característica, era uma mensagem de arrependimento e conversão, como já dissemos, que ele disse: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Terceira característica, era uma mensagem veraz, ou seja, João Batista pregava a verdade, vivia a verdade, cobrava a verdade. Ele pregava contra o pecado e pela santidade. Foi neste contexto que Deus usou João Batista para a preparação do avivamento. E é bom lembrar que João Batista não realizou nenhum sinal. Conforme está escrito em João, capítulo 10, versículo 41, João Batista era um homem simples, não realizou nenhum sinal. Porém, tudo que ele falou, diz o texto bíblico, tudo que João falou era verdade. Foi desta maneira que Deus iniciou o avivamento no Novo Testamento. Ainda dentro de um processo histórico, o avivamento teve a sua fase de iniciação, ou seja, de preparação, e também o avivamento teve a sua parte, ou a sua fase de implantação. Jesus foi o grande promotor do avivamento espiritual no Novo Testamento. Jesus chega no mesmo ritmo, com a mesma mensagem de João Batista, qual seja: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. No Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5, 6, 7, 8, Jesus fala justamente uma nova mensagem, uma nova abordagem para todas as verdades que o povo já conhecia. Porém, o povo precisava
conhecer esta nova abordagem e obedecer a Deus. E Jesus chega com esta mensagem, com a essência da mensagem de Deus aos corações. Ao longo do ministério de Jesus, ele operou milagres, ressuscitou mortos, multiplicou pães, curou enfermos, pregou a palavra de Deus e preparou discípulos para darem continuidade à sua obra e continuidade às fases do avivamento. Chegamos então na terceira fase do avivamento, que é a fase da confirmação. Primeira fase, introdução ou preparação. Segunda fase, implantação. Terceira fase, a confirmação. Após Jesus se despedir dos seus discípulos, ele prometeu que o Espírito Santo viria, revestiria, capacitaria os apóstolos e eles dariam continuidade à obra do Senhor. E foi isso que aconteceu. Através dos apóstolos, a obra do Senhor cresceu, foi confirmada nas palavras e nas obras, ou seja, nos sinais operados através dos apóstolos. Deus operou grandemente através de Filipe, Deus operou grandemente através dos apóstolos, Deus operou grandemente através dos discípulos e até mesmo através de Paulo, fundando igrejas, plantando igrejas, escrevendo epístolas. Estava então confirmado o grande avivamento de Deus. E então terminamos a nossa abordagem falando da quarta fase do avivamento, que foi a fase da consolidação. Através da Igreja de Jesus, este avivamento foi consolidado em meio ao povo de Israel. Não tinha mais como voltar. Agora era daqui para frente. Era o avivamento de Deus chegando através de João Batista, através de Jesus, através dos discípulos e apóstolos e agora através da Igreja do Senhor. A Igreja de Jesus entendeu a mensagem, ouviu a mensagem, entendeu a mensagem e praticou e obedeceu a mensagem pregada e agora através da Igreja, Deus realizou obras extraordinárias. Os escritos dos pais da igreja e também do livro de Atos nos mostra o quanto Deus foi benevolente, o quanto Deus foi maravilhoso em suas obras, operando através dos apóstolos e discípulos as grandes obras que ele havia vaticinado e prometido através das profecias de Joel e também através de outros profetas como Daniel, Jeremias e Isaías. Estava então promulgado o avivamento no Novo Testamento. É importante que o professor leia com atenção a nossa lição, possa abordar todos esses aspectos, tanto os aspectos escriturísticos quanto os aspectos históricos, para que o aluno possa entender como se deu este avivamento, através de princípios e valores estabelecidos pelas Escrituras, através de todo o contexto histórico e de como Deus começou a agir no meio do seu povo e através da própria experiência dos protagonistas deste grande avivamento espiritual. Nas próximas lições estaremos estudando como se deu o avivamento através de Jesus, através da igreja e assim por diante. O importante é que cada um de nós possamos não apenas estudar, não apenas aprender, mas que cada um de nós possamos viver um profundo, glorioso, verdadeiro e genuíno avivamento espiritual. Deus te abençoe, professor, aluno, na próxima aula. Espero que todos tenhamos uma aula proveitosa, que Deus possa usar grandemente a cada professor, que Deus possa esclarecer grandemente a cada aluno e nos vemos então no próximo vídeo. Você acabou de assistir mais um vídeo da série Minuto EBD. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, faça o seu comentário, dê a sua sugestão, interaja conosco. Tem muita gente que nos assiste, mas ainda não é inscrito nos nossos canais Facebook, YouTube e também o Instagram. O nome? Roque Ribeiro Oficial. Tudo junto. Se inscreva nas nossas mídias sociais, deixe o seu like, o seu gostei, faça o seu comentário, compartilhe este vídeo com outras pessoas e vamos seguindo em frente, aprendendo a palavra e sendo por elas avivado. Eu sou o pastor Roque Ribeiro. Obrigado por ter estado conosco até aqui e até o próximo vídeo.